Sim, exatamente. Era esperada essa fala, né, de pedido para que os outros países se juntassem aos Estados Unidos e outras nações que querem condenar esse ataque, essa invasão da Ucrânia pela Rússia. A expectativa agora é também para ver como o Brasil vai se posicionar, se vai apoiar ou não essa resolução e qual a palavra que terá o embaixador brasileiro na ONU em relação a isso. Bom, nós estamos acompanhando a transmissão da ONU. O Bruno Caniato, que é o nosso tradutor, já vai atualizando e fazendo o resumo justamente da fala. Mas a fala importante hoje, né, e muito se questionou sobre os Estados Unidos assumindo um papel de liderança nisso, inclusive mostram Biden como um enfraquecido, como aquele que não fez a intermediação necessária. Enfim, os Estados Unidos agora então já assume uma postura mais ríspida e mostrando o seu protagonismo nessa guerra, até porque é a segunda maior potência nuclear do mundo. Exatamente, William. Os Estados Unidos começaram essa crise sendo cautelosos, tentando medir bem as sanções que iriam aplicar à Rússia para que essas sanções não se voltassem contra o próprio povo americano no sentido de prejudicar, por exemplo, a economia americana. No entanto, a União Europeia tomou a dianteira, adotou sanções firmes e isso tem pressionado também Biden a seguir por esse caminho. Mas, além das sanções, o governo americano já deixou claro que não pretende adotar, por exemplo, a solução militar, ou seja, de empregar forças próprias para combater russos na Ucrânia. Bom, enquanto isso, né, nós observamos que essas sanções econômicas, elas não atendem, num primeiro momento, ao cessar-fogo da Rússia, Diogo Schelp. Na verdade, inclusive, o próprio presidente ucraniano fala assim, olha, nós precisamos de força militar, né? Porque a questão toda para a Rússia aceitar um cessar-fogo ou mesmo recuar, o que é quase imaginável, ela precisaria ter algo que permitisse a Putin salvar a pele, salvar a cara dentro da Rússia. Ou seja, para Putin voltar atrás ou aceitar condições da Ucrânia ou das nações europeias ou dos Estados Unidos sem ter algo em troca que ele possa mostrar para os russos e dizer que venceu a guerra ou que conseguiu o que queria, é muito difícil. A gente não consegue imaginar Putin fazendo isso, até porque, do ponto de vista estritamente militar, no território ucraniano, ainda que leve mais tempo, ainda que a resistência ucraniana seja grande, maior do que esperava Putin, no fim das contas é matemática. A Rússia tem tudo para, do ponto de vista militar, ganhar essa guerra. Mas, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do impacto que isso terá e no seu isolamento, não dá para dizer que foi uma vitória ou que será uma vitória. E também a gente não consegue mensurar a arranhadura nessa história da Rússia e como o mundo passa a encarar esse país que foi um país agressor. Exatamente, William. É sempre preciso tomar cuidado para não generalizar para o povo russo esse repúdio ao que está sendo feito agora. Porque o grande decisor, quem está tomando a frente e tomando essa decisão de invadir um país vizinho, que é visto pelos russos como um país com um povo irmão, é Vladimir Putin. Da mesma forma, quando se fala dos Estados Unidos e quando se critica os Estados Unidos por empreenderem aí aventuras militares ao redor do mundo, não se deve generalizar para o povo americano. Esse anti-americanismo que leva a um preconceito contra as pessoas, contra os cidadãos, é sempre muito ruim. Então, a crítica deve ser feita sempre ao governo. E não há dúvida, para o povo russo, ainda que muitos apoiem a guerra por uma questão nacionalista, essa é uma guerra que terá grandes consequências ruins para a sua sobrevivência e para o seu bem-estar. Nós ouvimos a embaixatriz dos Estados Unidos na ONU e ela fala você falou muito bem sobre Putin, né? Porque tudo cai na figura dele. Mas isso não é uma decisão isolada. Putin não consegue, será que ele, pessoa física ou líder, ele consegue mobilizar todo esse exército sozinho? Olha, William, a questão é que Putin vem construindo esse poder há muitos anos. Ele chegou ao poder em 1999 na Rússia e, obviamente, não tinha todo esse poder no começo. Então, a gente pode lembrar aqui que muitos oligarcas russos, bilionários russos, em algum momento até chegaram a tentar se opor a Putin de alguma forma. Esses bilionários foram expurgados por Putin, acabaram sofrendo sanções internas, muitos, inclusive, chegaram a ser
presos por causa disso, outros tiveram que fugir do país e se exilar na Europa. Então, Putin foi construindo, com base em um terror interno, esse consenso. Agora ele se cerca de pessoas que não ousam falar contra a vontade de Putin. Então, a grande questão agora é até que ponto essas sanções vão permitir exercer uma pressão interna contra Putin. Por exemplo, se em algum momento Putin realmente estiver disposto a lançar mão da ameaça nuclear, de apertar o botão vermelho, será que haverá generais russos que não vão aceitar isso e vão tentar impedi-lo? É algo que é muito difícil saber, porque o bastidor no Kremlin é muito hermético, é muito difícil obter informações sobre isso. ONU aprova as sanções. Aí vamos lá. Nós temos justamente o representante russo, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que ele diz o seguinte: a única alternativa às sanções econômicas contra o seu país é uma terceira guerra mundial, o que seria uma guerra nuclear devastadora. É a única resposta que a Rússia pode dar, ou recolher as armas. Exatamente. Na verdade, a grande questão é se isso é blefe, ou seja, conversa fiada, apenas para colocar o Ocidente e o resto do mundo com o pé atrás em relação à Rússia, ou se de fato Putin está disposto a lançar mão das armas nucleares e se ele tem apoio da cúpula militar de seu país para fazer isso. Agora, de qualquer forma, só o fato de mencionar essa ameaça já faz de Putin o homem mais perigoso do mundo atualmente. Tá, e aí eu tenho um líder mundial ameaçando o planeta. Então, assim, esse teatro que a gente está vendo, o teatro de discurso, como eu falei anteriormente aqui na Jovem Pan, isso não resolve muita coisa. A gente está falando de um cara que resolve assumir o controle de um país, ou de pelo menos duas regiões, vou invadir e acabou, e ninguém vai mexer comigo, porque eu sou Putin, eu tenho o maior arsenal nuclear, e ponto. William, o que é preciso saber agora é o que os grandes líderes mundiais e a Ucrânia estão dispostos a oferecer a Putin numa mesa de negociação para evitar que esse conflito se alastre pela Europa ou se torne algo mais grave, como exatamente isso, um apocalipse nuclear, basicamente. E aí você falou uma coisa assim, então o que a Ucrânia vai oferecer? Então o mais fraco, aquele que foi atacado, vai falar assim, não, tudo bem, eu vou levantar a bandeira branca, porque senão a gente vai chegar no fim do mundo. Precisa entender o que o Putin aceitaria como razoável para encerrar essa guerra. Não me parece muito provável que ele aceitaria, por exemplo, retirar suas tropas da Ucrânia ou recuar daquele território que ele já conquistou. Mas é possível que ele aceite algo intermediário, por exemplo, talvez a deposição, a troca de governo por um governo transitório com uma nova eleição na Ucrânia. Qualquer coisa que sirva a Putin para mostrar dentro de casa que ele não saiu perdedor dessa guerra. Na verdade, o que Putin quer, ou melhor, o que ele não quer é a influência da OTAN e dos Estados Unidos ao lado da casa dele. Exatamente. Quer dizer, a gente viu ontem o Vladimir Zelensky pedindo na União Europeia, no Parlamento Europeu, que se acelerasse o processo de entrada de seu país na União Europeia. Na verdade, é muito improvável que isso aconteça e, basicamente, pode ser que ele tenha colocado um bode na sala de Putin. Ou seja, ele fez esse pedido e, se ele obtiver uma resposta positiva por parte da União Europeia, numa mesa de negociação ele pode falar, então tá bem, eu vou abandonar a ideia de entrar para a OTAN e também a ideia já bastante avançada de entrar para a União Europeia, e a gente fica assim. Agora, é de se questionar, e é impossível saber o que se passa pela cabeça de Putin, se isso seria aceitável para o presidente russo.